Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fanático, o canal que é destinado a todos os torcedores que são fanáticos pelo Santa Cruz, assim como eu. Hoje é domingo, mas mesmo assim é dia de falar do Santa Cruz, né? Todo dia é dia de falar do nosso amado clube. A você que está me assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, sinta-se abraçado aqui, que é a sua casa, é o canal que é destinado a falar do Santa Cruz todo dia, tá? Na medida do possível, né? Quando tem notícia. Então, o vídeo de hoje eu ainda vou continuar enfatizando. É um assunto que eu confesso que eu não queria falar mais. Vou deixar o link aqui, tá, do outro vídeo que eu falei, que é sobre a questão do Bartel, tá? Hoje eu vou colocar a versão do pai dele, tá? Ele foi entrevistado em Jorge e ele contou o que aconteceu com o filho dele. E vou trazer na íntegra, tá? Eu não vou poder colocar porque eu não tenho essa autorização. O post, tá? Eu vou ler para vocês o post do referido canal, tá? Não vou poder dizer qual foi o canal, mas eu vou ler para vocês a postagem que gerou esse problema aí que culminou com a saída do Bartel. Então, se você quer saber com detalhes, tá? Não deixa de assistir o vídeo até o final, cola aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e não deixa de dar o like, de me ajudar a alcançar aquela marca de 1000 inscritos. Primeiro eu vou colocar aqui, tá? Exatamente a fala, né, do pai do Bartel, Fernando Nunes. E aí em seguida eu vou comentar sobre essa fala e vou ler na íntegra para vocês a postagem que gerou todo esse rebuliço, tá? E aí eu vou querer que vocês comentem e dêem sua opinião. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a minha opinião eu já falei no vídeo anterior, como eu disse. Vou deixar o like aqui, o link do vídeo. E aí vocês assistem e tirem suas conclusões, tá bom? Vamos lá, sem perder tempo, vamos colocar a fala do pai do Bartel. Esportivo vai ouvir o diretor da base coral, Fernando Nunes, inicialmente sobre a saída de Bartel para o futebol português, pois não? Bom dia, Jorge. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você novamente. Olha, em relação a Bartel, a questão foi a seguinte: em agosto desse ano, alguns canais de Instagram publicaram matéria falando sobre meu parentesco com ele, que eu sou pai dele, dizendo que o atleta só estava lá porque eu estava e que havia conflito de interesses dentro do Arruda, inclusive falando até em nepotismo, que o Bartel só tinha feito contrato profissional porque eu era diretor. E na realidade não foi. Eu não participei de nada. Bartel chegou no Santa antes de mim. Eu até brinco com o pessoal dizendo que Bartel que me levou para o Santa e não eu que te levei para o Santa. Então, quando houve esse episódio, ficou essa pressão em cima do atleta dentro do Santa Cruz, porque ele era meu filho, porque era meu filho, e não havia clima mais para o atleta dentro do clube, e foi solicitado em comum acordo a rescisão, até para que ele não recebesse mais nenhum valor do Santa Cruz, o fato que estava sendo questionado. Então ele preferiu não receber mais nada e pediu a rescisão, e foi em comum acordo acertado isso, e com o compromisso de antemão, isso é importante frisar, o compromisso inicial de que ele não sairia do Santa Cruz assim, em caso de alguma negociação, que o percentual do Santa seria envolvido nessa transação, qualquer que fosse. E foi o que aconteceu. Agora o Nacional da Ilha da Madeira teve interesse no jogador e diante disso houve uma negociação e que no final da negociação 20% do atleta pertence ao Santa Cruz no contrato que vai ser firmado com o Nacional. Então é uma transação, uma transferência para o futebol europeu que pode render no futuro, se Deus permitir, um bom dinheiro aí para o Santa Cruz, uma negociação futura, caso haja. E o Executivo acompanhou as negociações, no caso o presidente Bruno Rodrigues? Todo o Santa Cruz estava sabendo desse, entre aspas, problema, vamos dizer assim, e foi todo ele acompanhado do começo ao fim. Em nenhum momento foi feito nada
ser um conhecimento de todos, não só do maiores staff, como também dentro da própria base. Então o Santa Cruz acabou lucrando, né? Porque se o atleta já queria se desligar por esse motivo do clube, o Santa Cruz ainda ficou com 20% dos seus direitos. Olha, eu considero, Jorge, uma excelente negociação, tá? É um clube de primeira divisão do futebol europeu. É um clube que tem a pretensão também de prospectar o jogador na Europa. E diante disso, o Santa Cruz tem um ativo na Europa que, se der certo, vai render um bom dinheiro para o Santa Cruz. Então, no meu conceito, tá? Eu acho que é um grande negócio para todo mundo. Foi um bom negócio para o Bartel, que está indo com o clube, está indo para a Europa, tentar mostrar o futebol dele. Um grande negócio para o Santa Cruz, que continua com 20% do atleta, e um bom negócio também para a situação, que acaba com essas polêmicas dentro do Santa Cruz, achando que ele estava lá por minha causa, desmerecendo muitas vezes a qualidade e o potencial do atleta. Isso pode afetar psicologicamente o atleta, e assim, você sabe que um atleta sem estar bem de cabeça não consegue render. Então, acho que tudo isso, no final, é um final feliz para todas as partes. E a gente deseja aí que ele tenha um sucesso lá fora, e vai ser um sucesso dele, vai ser um sucesso do Santa também. Mudando de assunto, e sobre a saída do Ítalo Souza, o que é que houve? Durou apenas 20 dias no cargo? Olha, Jorge, o Ítalo é uma pessoa que eu gosto muito. O convite foi feito por mim, inclusive. Eu conheço o Ítalo há bastante tempo. Não tenho nada que falar dele de mal. É um rapaz idôneo, uma pessoa trabalhadora. Infelizmente, houve algumas divergências dentro do trabalho que a gente poderia fazer naquele momento no Santa Cruz e o que estava tentando ser feito por Ítalo. Então, dentro dessas divergências que no momento não estávamos podendo fazer da forma que estava tentando ser feita, a gente, em comum acordo, preferiu não dar andamento ao projeto e, quem sabe, deixar para um momento futuro, quando a gente tem uma condição melhor de fazer algumas coisas que no momento não era possível. Então foi mais ou menos isso. Pronto, torcedor, vamos lá. Vê só. Questão do Bartel. Eu vou ler agora, tá, a postagem que gerou todo esse rebuliço. Ele falou alguns canais, tá? Eu recebi a postagem e procurei nessa página aí, que eu não posso dizer que eu não tenho autorização, eu não conheço ninguém dessa página, mas eu vou ler a postagem aqui sem citar o nome, tá? Eu procurei essa postagem, não está mais no Instagram dessa página, não sei se removeram diante da repercussão, não sei, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? E aí em seguida eu comento a história do Ítalo, que ele falou aí, o Fernando, mas ele passou pano quente e não entrou em detalhe, disse que só foi divergência de opiniões, mas amanhã eu vou gravar um vídeo, tá? E vou colocar aqui para vocês que não foi bem assim, tá? O Ítalo, ele falou coisas da base do Santa Cruz para o canal 3 de fevereiro e depois pediu para o canal não publicar. E aí eu tenho essa autorização por parte do Oséias, meu amigo, do canal 3 de fevereiro, para falar aqui e mostrar a vocês a postagem que foi colocada e foi removida. Mas isso é para outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Então o enfoque hoje aqui é falar do Bartel e depois eu vou botar outra fala do Fernando falando da base, dizendo que vai ter jogadores que vão para clubes da Série A, tá? Então vamos lá. Vou ler aqui a postagem que gerou todo esse rebuliço. O título da postagem é o seguinte, diz o seguinte: diretor de base do Santa Cruz é pai do atacante Bartel do Sub-20. Aí fala o seguinte: Fernando Nunes, que é diretor das categorias de base do Santa Cruz, também é pai do atacante Bartel, que joga no time Sub-20 do clube. Aí eles colocam assim a página: essa informação pode causar preocupações sobre possíveis conflitos de interesse, já que pode haver dúvidas sobre a justiça nas decisões relacionadas aos jovens jogadores da base. A relação familiar entre Nunes e Bartel levanta questões sobre se o diretor está favorecendo o próprio filho em relação a outros jogadores. Isso gera um debate sobre a transparência e imparcialidade nas escolhas feitas para a base do clube.
No final a página diz o seguinte: segundo o Estatuto do Santa Cruz, isso é a página está dizendo, o nome do diretor da base deve ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. Contudo, essa votação ainda não foi realizada, o que pode indicar que os procedimentos necessários não foram seguidos corretamente. Até agora o clube não fez nenhum comentário oficial sobre a situação. Pronto. Nos comentários dessa postagem que eu recebi o print, tem algumas pessoas realmente falando, tá? Mas nenhuma é diretamente com xingamento à pessoa, ao Fernando, tá? Tipo, tem gente aqui que comentou assim na página: nepotismo do futebol, enquanto os muitos tentam e não conseguem, o papai coloca o filho ruim de bola, tá? Tem outro aqui que bota assim: por isso essa base tá falida, o clube do povo não bota os filhos do povo para ter oportunidade, e sim os playboys do Le Parque. Então tem assim umas indiretas, tá? Umas diretas, mas chamando o Bartel de playboy, questionando se o Bartel realmente tem qualidade. E gerou todo esse conflito aí. O que eu acho aí, eu já falei, e aí eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz esse comentário, do vídeo anterior. Mas o que eu vou só falar uma coisinha é o seguinte: para mim não foi bom negócio para o clube, tá? O Fernando disse que foi bom negócio. Esses 20% o Santa Cruz ganharia mais, tá? Mas aí soou como se o Fernando e o Bartel fizessem um favor para o Santa Cruz de dar 20%. E assim, a meu ver, eu continuo com o meu pensamento, tá? Se realmente o Bartel foi xingado, era para o clube, junto com o pai e com o jogador, denunciar o xingamento e colocar na justiça. A internet não é terra de ninguém. O Bartel não quer mais continuar no clube, não tem clima. Empresta o jogador, vê outra solução, contanto que resolva isso de uma forma que não exponha nem o jogador, nem o pai e nem o clube. Repito, diante de toda essa celeuma, o Fernando ainda está no clube. A meu ver, o Fernando não era para continuar no clube. Desculpa, não era. A meu ver, o Fernando não era nem para ter sido convidado para ser diretor, tá? Eu tenho esse pensamento, tá? Porque isso aí, eu dei um exemplo no vídeo anterior, falando, por exemplo, do Marcelo Paes. Você não vê o Marcelo Paes, você não vê a Leila Pereira botando família dentro do clube, tá? Nem da parte dela, nem de alguém funcionário. Então isso gera conflito de interesse, sim, a meu ver, tá? Mas isso não dá cabimento para ninguém chegar na internet e xingar o cara, tá? Isso é caso até de polícia, de justiça, enfim. Mas mesmo assim, eu não vejo, discordo da fala dele de dizer que foi um bom negócio. Não foi. Santa Cruz perdeu um jogador que podia valer muito, tá? Por causa exatamente que não soube lidar com a situação, tá? Eu acho que se fosse para sair alguém, teria que ser o pai e não o filho. Assim como emprestou o Túlio lá para um time estranho lá da segunda divisão, uma SAF que foi criada em pouco tempo para pegar experiência, emprestava o Bartel para algum time, tá? Ah, mas o contrato dele, o salário é pouco. E fixava, dava um jeito. E aí, quando aquele clube ao qual ele estava jogando exatamente tivesse interesse, vendia o jogador, tá? E repito, eu acredito que não foi só isso. Soou para mim muito estranho ele ter o contrato rescindido e outra, sem um clube formar nada, tá? Foi feito o contrato, a rescisão, sem dizer o torcedor. Desculpa, o torcedor tem que saber das coisas. Esse burburinho só tá acontecendo porque alguém foi olhar o bid, tá? Quando saiu a notícia que o Bartel tinha sido vendido, foi olhar o bid e viu que exatamente estava lá o contrato rescindindo. Porque isso aí era o Santa Cruz pronunciar: o atacante fulaninho de tal rescindiu o contrato por isso, isso e isso. Acabou. Tinha evitado todo esse burburinho. Mas o clube não se comunica com o torcedor. É impressionante. Questão do Ítalo, tá? O Ítalo, ele disse aí foi conflito, mas amanhã eu vou revelar aqui o que foi que o Ítalo falou sobre a estrutura da base, tá? E aí ele não mediu esforços para falar da base, tá? E aí eu vou colocar aqui
Se eu não me engano, Noronha já colocou no canal dele, mas eu vou colocar aqui a fala, tá? O que ele disse sobre a base do Santa Cruz, e foi isso que gerou esse conflito aí, esse mal-estar do Ítalo com alguns membros da direção, tá bom? Bem, eu vou colocar aqui a segunda fala do pai do Bartel, falando sobre a questão dos jogadores da base. O Santa Cruz fez uma campanha pífia na Copa Atlântico. A meu ver, o Santa Cruz não deveria participar dessas Copas para fazer vergonha. Eu sei que a base, o principal objetivo é arrecadar dinheiro, mas título é importante para um clube como Santa Cruz, que já é surrado, já é mal visto em todo que é lugar. E o Santa Cruz fez uma campanha horrorosa, só conseguiu um ponto nessa Copa Atlântico. Então ele fala sobre isso e eu vou colocar aqui, eu quero que vocês tirem suas conclusões sobre a fala do Fernando Nunes, que é o diretor da base. Vamos lá. Enquanto os profissionais ganharam força, a base ficou bastante desfalcada para as disputas, principalmente para a Copa São Paulo, não? É verdade, Jorge. Inclusive na Copa Atlântico, a gente pode dizer que metade do time da gente foi embora, né? A gente, inclusive na Copa Atlântico, a gente não teve um desempenho muito bom, mas a gente precisa avaliar, inclusive, a Copa Atlântico de uma forma diferente. Porque hoje nós temos o contato aí com 4 times de Série A do Brasil interessados em atletas do Santa Cruz, em 4 atletas do Santa Cruz. Então a gente está trabalhando aí essas possibilidades, né, no decorrer desses dias, e espero até o final desse mês estar dando boas novidades aí para a torcida de mais 4 atletas aí que vão estar sendo ou em parceria ou em empréstimo com passe fixado ou alguma coisa desse nível aí, deve estar saindo para o Santa Cruz até o final desse mês, se Deus quiser. Pronto. Tá ele falando exatamente que 4 jogadores interessam a clubes da Série A. Vamos ver como é que vai se dar isso, tá? Ele fala de empréstimo, de parceria ou de fixar valor para uma venda. Tem 3, na verdade, 4 não, 3, né? Jogadores que estão com o Cuiabá. E que o Santa Cruz está aguardando até o final do ano o Cuiabá exercer a opção de compra, né? Eu espero, mas eu não vejo muito com bons olhos esse tipo de negociação no Santa Cruz, tá? Porque o Santa Cruz é tudo feito às escondidas, né? Você viu aí de quarta para cá o rolo que tomou a base do Santa Cruz, né? Com essas notícias aí, né? Então, jogador indo para clube de segunda divisão estadual, de uma SAF recém-formada, onde não é informado, jogador que foi vendido para o Cuiabá sem dizer quanto foi a porcentagem, né? Jogador que rescinde o contrato sem o clube comunicar. Então, esses tipos de coisa, tá? Só existe no Santa Cruz. E isso deixa a gente, torcedor, descrente. Então, eu peço desculpa pelo vídeo longo, mas eu tinha que colocar isso, tá? E eu peço que vocês assistam o vídeo anterior, cujo link eu tô colocando aqui na descrição, e comenta aí e me diz o que tu acha de todo esse caso do Bartel, tá bom? Um abraço aí, em breve eu vou estar com mais novidades, e não deixa de assistir o vídeo que eu vou colocar amanhã sobre a questão do Ítalo Moura, que é outra bronca que eu vou mostrar para vocês aqui. Até mais.